Aventuras? Por que não? Capítulo 5. O trabalho ideal. Karina nasceu no Rio de Janeiro e morou 48 anos na Cidade Maravilhosa antes de se instalar definitivamente no Canadá. Apesar do Rio ser a Cidade Maravilhosa, ela sempre se sentia aí como um peixinho fora d'água. O Rio é conhecido por ser um local onde muitas pessoas colocam atenção no corpo físico, e Karina, desde pequena, sempre foi magrinha e muito branquela. Fugia totalmente do padrão de beleza da época. Tentava a todo custo se bronzear para ter uma aparência mais normal e ganhar uns quilinhos para se sentir aceita no meio dos rapazes que naquela época gostavam de meninas mais rechonchudas. Também, quanto ao modo de ser, diferenciava-se dos amigos, visto que ela vivia querendo buscar a verdade sobre si mesma, um hábito que não era comum das moças daquela época. Ela era uma menina boa e percebia em silêncio que algumas pessoas a achavam ingênua por não saber tirar proveito das situações. Confundiam ser boa com boba. Desde criança, Karina tinha uma certa tristeza que não sabia explicar. Sentia um vazio enorme no peito. Às vezes, chorava na escola. A professora a colocava num canto da sala e lhe perguntava: "Por que você está chorando?" E ela respondia: "Não sei." Não sabia o que acontecia consigo. Só sabia que sentia uma insatisfação enorme no seu coração. Por ser de uma família tradicional católica, desde pequena ia à missa todos os domingos e comungava com muita frequência. Mas aos 15 anos começou a perceber uma mudança em seu interior. Já não tinha mais vontade de ir à missa e começou a mentir para o pai quando ele lhe perguntava: "Foi à missa?" Ela, com um simples aceno da cabeça, dizia que sim. Achava que, para a felicidade de todos, era melhor contar uma mentirinha do que criar uma desarmonia na família. Ela tinha 5 irmãos e o salário do Dr. Amaro, ainda que fosse bom, não era o suficiente para a família fazer coisas extras. Os filhos estudavam numa escola pública perto de casa e podiam ir e voltar da escola a pé. O interessante é que essa escola ficava perto de uma comunidade carente. Naquela época, as favelas não eram centros de traficantes de drogas, e alguns colegas da turma da Karina eram crianças oriundas dessa comunidade. Assim, ela aprendeu a lidar com pessoas de diferentes patamares da sociedade. Desde muito cedo, percebeu que, na essência, todos os homens são iguais e que a posse material e a aparência física não deveriam definir o valor de uma pessoa. Essa constatação social foi o primeiro acontecimento que ajudou a forjar seu caráter como sendo uma pessoa que respeitava todos. Embora não soubesse, tudo em sua vida caminhava para grandes mudanças futuras. Quando tinha 13 anos, houve um acontecimento que determinou a direção que ela iria tomar como adulta. Certo dia, uma das amigas que morava na mesma rua que ela expressou com alegria: "Vou estudar inglês na cultura inglesa." No mesmo instante, outra amiga disse: "Vou perguntar à minha mãe se eu posso estudar lá também." Karina logo pensou em fazer a mesma coisa, achando que talvez fosse ter uma resposta negativa quando perguntasse à sua mãe. Mas, para surpresa sua, Dona Climene consentiu imediatamente. Sem esforço e levando o estudo do inglês na brincadeira, Karina cursou os 7 anos da cultura inglesa, passando no exame de proficiência da Universidade de Cambridge, da Inglaterra.
Formou-se como professora e tradutora de inglês e português e mais tarde usou o inglês para ser comissária de bordo internacional. Fez isso só durante 5 anos, e essa pausa entre as aulas que lecionava serviu como uma ponte na sua busca por sua verdadeira identidade. Ao se aposentar quando tinha 48 anos, o fato de falar inglês fluentemente ajudou quando decidiu morar na Austrália e depois no Canadá. Outro fato importante na vida da Karina foi que o Dr. Amaro, formado como engenheiro, tinha descoberto bem cedo sua vocação pela medicina. Mas, por não haver uma faculdade de medicina em Ouro Preto, não teve outra opção a não ser estudar engenharia. Mas a vontade de exercer a medicina seguiu com ele por toda a vida. Interessou-se pela homeopatia e sempre que alguém na família sentia alguma dor ou mal-estar, consultava um guia de homeopatia e mandava aviar a receita numa farmácia homeopática perto de casa. Dessa forma, Karina cresceu sem antibióticos e outros medicamentos que causavam efeitos secundários. Mais tarde, quando já adulta, olhava para trás vendo todas essas bênçãos que recebeu ao escolher fazer parte daquela família. Paralelamente aos últimos anos da cultura inglesa, Karina cursou a escola normal e formou-se como professora do ensino fundamental. Aos 17 anos, começou a dar aulas numa escola pública em Braz de Pina, subúrbio do Rio. Gostava de dar aulas, mas ser babá de alunos indisciplinados era uma coisa com a qual não se identificava de todo. Um dia, depois de 3 anos como professora, chegou em casa e disse para a dona Climene: "Mãe, eu não sou professora, sou mártir." A mãe imediatamente sugeriu: "Então saia." Saber o que não queremos e do que não gostamos é muito importante para servirmos a vida e encontrarmos a felicidade. Esse foi o primeiro passo. Logo após ter deixado esse primeiro emprego, Karina começou a dar aulas em um curso de línguas como professora de inglês. Os alunos eram adolescentes e no primeiro dia de aula ela ouviu a orientação de uma vozinha interna: "Mostre que é amiga e não inimiga. Seja cúmplice deles." Assim, durante as aulas, conseguiu passar momentos bem agradáveis com os alunos. Mas lidar com adolescentes ainda não era sua praia, e ela então começou a dar aulas particulares para adultos. Naturalmente, alguns alunos tinham mais dificuldade em aprender do que as crianças e adolescentes, porém pesava de forma positiva o fato de pagarem do próprio bolso e terem a motivação interna. Que alívio não ter de lidar com disciplina! Logo percebeu que, para ela, essa era a forma ideal de ganhar a vida, fazendo boas amizades com os alunos e se divertindo a valer.